Oi pessoal, sou Beto Boareto, tô aqui com o Nando Vale, mais uma vez apresentando hoje, estamos aqui com esse casal maravilhoso, meus grandes amigos, né, Nanala e Renato, do Emana Azul, que é posso chamar de banda? Como é que é ou não? Como é que é? Duo. A gente aprendeu isso. É um duo que é acompanhado por uma banda, né? Que ele se transforma em banda. Ah, que legal. Em diferentes ocasiões. E como é que começa essa história aí de vocês na música? Uau. Como é que ela encontrou vocês? A minha história com a música começa, acho que mais, assim, claramente aos 12 anos. 12? É quando eu começo a aprender a tocar violão. Ainda estou aprendendo. É eterno, isso é eterno, Renato. Mas eu acho que logo eu descobri esse poder de ter um violão e um círculo, né, com amigos e né, tendo alegria com todo mundo junto a partir do cantar, né? Eu acho que energia, né? E aí a vida meio que, por um momento, não me separou da música, porque eu sempre continuei tocando, mas naquele momento de tomar decisão sobre profissão, meus pais um pouco direcionaram, não vá pela música. Quase toda a família. Toda a família de bom Tem senso. Do vestibular, né? O que você vai ser quando crescer. Exatamente. Exato, e aí... Você vai trabalhar, né? Como se música não fosse trabalho, né? Exato, precisa ganhar dinheiro e tal. E aí, no fim, no meu encontro com a Nanala e o nosso encontro com um caminho que daqui a pouco a gente conta mais, a gente formou esse duo e começou a trabalhar composições e também interpretações do que a gente pode chamar de música medicina, mas é uma música brasileira, sobretudo. Quando você conheceu a Nanala? Nossa... É outra história, outra história. Talvez a Nanala possa contar a história dela com a música e aí a gente faz esse encontro. A gente entra nessa história desse casal não muito convencional que a gente É né? muito legal. Que é um encontro de almas, de energia, de muito tempo. E a minha história com a música é que eu sou uma criança Waldorf, né? Estudei na Rudolf Steiner desde pequena. Que é uma escola, para quem não conhece, bem diferente. Uma escola bem diferente que trabalha muito artes e música, né? E música erudita. Então tem uma orquestra que inclusive se apresenta e tem a orquestra, acho que eles fizeram uma orquestra não em Paraisópolis, tem uma outra orquestra infantil que é liderada pela antroposofia, assim, pelos músicos, que é muito incrível. Mas desde pequena eu aprendi o primeiro instrumento, flauta doce. Depois cantava no coral. Depois comecei a tocar violino. Depois toquei piano. Depois toquei violão. Eu tinha um professor cego que era incrível. Nossa, que sensacional. Com 13 anos. Como ele chamava? Ele chamava José. José. Eu fiquei pouco tempo assim com ele. Aí entrei naquela história da adolescência. Mas sempre a música foi muito presente na minha vida enquanto prazer, assim. Nunca tive nenhuma pretensão de tocar, de me apresentar, nada. Mas meus pais eram muito musicais e cantavam muito. Tocavam algum O instrumento? meu padrasto, ele tocava a flauta transversal, que ficou comigo. Uma flauta de prata, linda, alemã, ele era alemão. E ele tocava muito e cantavam muito. Então tinha muito esse estímulo do canto. Né? E quando eu encontrei o Renato, em 2004, fazem 20 anos. Onde vocês se encontraram? Estou completando 20 anos. Onde foi isso? 20 anos. Num trabalho. Eu trabalhava na Natura. Ah, que legal. Na área de digital lá. E a Nanala trabalhava nessa época, apesar de psicóloga e tudo mais, ela resolveu seguir um outro caminho para depois voltar para psicologia e tal. E nesse caminho a gente se encontrou. Trabalhando juntos. E trabalhando com criação. Você trabalhava lá na Anhanguera? Cara, no começo em Itapecerica da Serra. Sim. E depois fui lá para Cajamar, que é onde é essa da Anhanguera. E aí hoje ainda é no comecinho da Anhanguera, além da fábrica, né? Eu ia muito lá, por isso que eu te perguntei. Vocês trabalhavam com criação, os dois? Com criação, com campanhas, com desenvolvimento Era todo o início da internet, né? E a internet, ela prometia ser uma ferramenta muito inovadora, democrática, horizontal e que dava oportunidade para todas as pessoas, assim, e eu me encantei e comecei a fazer conteúdo. Eu escrevo, sempre escrevi, então naquele momento não existiam pessoas para fazer conteúdo para sites. Quem somos? Era o início, né? Era início. Eu comecei na internet em 97 para 8. E eu em 2000. Eu estava na publicidade. Eu estava na publicidade nessa. Como diretor de arte. Diretor né? de arte. Então.
Pois E é. eu era redatora e depois virei, tipo, gestora de projetos e produção e acabei virando atendimento e virei diretora de atendimento e fui crescendo na história até que eu cheguei na Get Images, com produção de vídeos. Na Get Images, E das fotos, imagens. né? E nisso, em 2004 a gente se conheceu, não, 2003 a gente se conheceu. 2003. E imediatamente nos tornamos grandíssimos amigos. A gente não é um casal convencional em termos de idade, né? O Renato é bem mais novo que eu. Mas a gente tinha uma Já interação. vamos esclarecer, né? 16 anos mais novo. Porque senão fica a ponto de interrogação para porque quem tá vendo. é muito tá comum, vendo, é muito comum isso entre homem e mulher, é normal. Mas não é muito comum, principalmente no Brasil, Sim. e é legal, né? Vocês quebram um paradigma que já é uma coisa... A gente quebra porque eu sempre brinco que ele é um espírito velho. Ancestral num corpo jovem, e eu sou um espírito jovem num corpo mais velho. Fato. Deu certo. Isso é mais pura verdade. Pelo jeito deu certo, né? Faz quantos anos juntos já? 20, né? Ela briga 20 comigo que eu sou 20 anos. ranzinza, entendeu? É o contrário. 20 anos, Você é mais o quê, Renato? Ranzinza, né? Super assim. 20 anos, uma filha, né? Então, aí foi isso. A gente começou a namorar assim, sem muita pretensão, mas a música já apareceu desde o início, porque o Rei, às vezes, em casa, como iam outros amigos, tal. Eu tenho 2 filhas mais velhas, né, que tem 33, 12 de outubro, a Júlia, e 30, a Carol. E elas tinham 10 e 13, e o Rei ia em casa, iam outros amigos também, mas o Rei sempre pegava o violão da Carol, que estava por ali, tinha o piano também, e já sentava e Violãozinho tocava. espanhol. Legal. E a achado ali, gente começou Alvarez. a cantar juntos, assim, mas tipo, Los Hermanos. Elas também tocam, então. As minhas filhas Entram fizeram na música desde também, pequena, elas fizeram. Mas também no Waldorf também. Não estudaram na Waldorf. Aí para Estudaram o no pessoal que está Veracruz. assistindo a gente, para entender a importância da música também, né? Quer dizer, você vê como a arte é importante estar na casa de todos, né? Sim. Tem E tinha gente um que piano também lá, então Tem era ainda sempre um piano. tinha uma música. É aquele que tá na casa. Eu já Agrega, né? Eu já toquei lá uma vez. É um piano É mesmo alemão piano. incrível. Piano incrível. Então, Que já Eu não ganhei chega na desde jovem. afinação ali, cara. O cara Fala isso pro foi alemão, é afinar, duro, ele hein? falou, meu, não vai porque vai arrebentar ele. Ficou meio tom abaixo aquele piano lá. mas deixou um tom abaixo das meio cordas. tom. Meio tom. Porque senão Ele tinha chance estoura. de dar uma estourada geral. Porque é de 1900 e bolinha. Que lindo, hein? Muito. É. Minha mãe comprou de um amigo alemão daquela época da Waldorf. E aí, quando eu fiz 13 anos, ela me deu esse piano, eu fiz aula, minha filha fez aula, a outra filha também fez aula. Uma história- Aí, essa foi a única Ninguém que não toca quis nada. tocar. Uma coisa eu garanto, a madeira dele deve ser espetacular. Aquele gabinete é armário? Aquele bem Não, armário. gabinete. Tá. Gabinete. É armário. Né? Armário, né? Não é o cauda, né? Não tem Não, calma. não. Mas qualquer instrumento é maravilhoso. Isso é importante. Mas era muito legal, porque a gente logo percebeu que as nossas vozes, elas funcionavam muito bem juntas. Mesmo assim, no início, eu sempre cantava uma octava acima, e às vezes me atrapalhava um pouco, porque eu retoca num tom um pouco mais alto, então eu tinha que subir muito. Às vezes algumas músicas não ficavam muito bem, e era esforço para mim. Mas no começo a gente cantava assim, por puro prazer, e até que... Tarará, conte a história. Até que, nossa, eu não sei qual parte que eu pego. 2012. Bom, então, isso era tudo uma curtição, cantar as músicas que a gente conhecia e compartilhar também um pouco sobre a própria letra também, que a Naná tem muito de escrever e tal, mas realmente alguma coisa aconteceu quando a gente começou um caminho, vamos chamar aqui de espiritual, mas na verdade é um caminho mais de autoconhecimento e, enfim. Você usava a música para isso já, Renato? Não. Você curtia a música nesse sentido ou não? Não, bom, era sem dúvida que a música era algo espiritual para mim, acho que é para muita nós, gente, né? Claro. Quer dizer, Ela você vai mexe- falar música medicina, para mim Beatles é música medicina, entendeu? É uma baita Traz medicina. alegria, né? Uma boa Mas mensagem. toque, você Imagine, você ouve, você Nossa, fica... que isso, né? Não tem como. Então, assim, tinha esse lugar, claro, mas realmente quando eu tive contato com esse caminho espiritual, que se você for ver, sempre tem música, vários caminhos. A gente hoje estuda budismo, sei lá, tem uns 4, 5 anos,
Tem, todos os mantras e a forma como cantam e todos os instrumentos, é muito, muito interessante. Hinduísmo, né, a gente acabou de falar aqui antes de começar, então todos têm. E eu não conhecia muito esse caminho do xamanismo, que tem, cara, cantos que vêm da selva peruana, e também a música andina, e as músicas brasileiras que também vêm desse lugar. Então eu comecei a ouvir tudo isso e toca num lugar muito profundo, porque realmente acompanha processos e tudo mais. E de repente, quando a gente foi ver, a gente estava fazendo essa música. Sem perceber. Teve um processo específico, assim, em que isso se colocou de uma maneira muito espontânea, talvez inexplicável, e a partir daí deu um clique de, opa, vamos começar a escutar vamos organizar, assim. E aconteceram algumas coisas interessantes, assim, porque em 2004 a gente começou a namorar, e era meio uma coisa, vamos ver onde vai dar. Ele tinha 27, eu tinha 39, e a gente... Tava curtindo. E eu já tinha 2 filhas, e sei lá, talvez a gente ficasse um tempo juntos e se separasse. Tudo bem. Mas aí... Vamos vendo o momento. Uma coisa aconteceu que foi a Alice... Né? Uma surpresa na vida de vocês. A Alice veio, apareceu e definiu o nosso rumo de... A gente casou e... Que é a filha de vocês, né? Pra quem não sabe. Quantos anos ela tá agora? Ela tá com 16 aninhos. E é uma pérola, assim, é uma joia maravilhosa, assim, uma menina incrível. As 3 são. E aí a gente, nessa história de ser, assim, realmente muito envolvidos como pai e mãe, né? E muito juntos nesse caminho. Esse trabalho, né? Que é criar um ser humano, né? Sim. Bem. No mundo de hoje ainda. Quando a gente começou esse trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, a gente sempre ia separados. Um ia num retiro e o outro ficava com a Alice. Aí o outro ia e o outro ficava com a Alice. Alguém tinha que ficar, né? Não dava pra levar. Numa dessas que o Renato foi e que as coisas com a música se abriram para ele nesse retiro, ao mesmo tempo aconteceu uma coisa muito inesperada. Eu estava em casa à noite, na hora em que ele estava no retiro e eu não estava, e eu comecei a compor uma letra. E aí quando ele voltou. Eu falei, uma letra, olha só, me veio uma canção. E aí ele falou, pois e aconteceu isso comigo. E a gente sentou, a gente foi para um hotel chamado Ponto de Luz, que tinha uma cachoeira linda. No hotel ainda. E o nome? Incrível. Em Joanópolis. Joanópolis, incrível. Tá. E onde eu fiz o meu primeiro retiro dessa série de retiros que a gente fez, de aprofundamento e tal. E aí nasceu a primeira canção, né? Que é... Como é que chama? Travessia. Quer tocar um pedacinho dela? A gente teve uma boa. A ousadia de colocar um nome de uma música do Milton Nascimento. Mas é o que saiu, a gente... Não, mas Um amigo, na hora que a gente estava lançando no Spotify e tudo, ele falou assim, olha, não sei se vocês sabem, mas tipo... Tem uma musiquinha um pouquinho famosa. Tem um tal de Milton, né? Tem um tal de Milton Nascimento. Um mineirinho, né? Agora, é uma canção que, se vocês prestarem atenção, é uma letra bem curtinha, assim, que é um pouco... A gente acaba fazendo letras um pouco maiores, mas uma letra bem curtinha, mas que traduz esses passos iniciais do nosso caminho, assim, né? E que muitas pessoas se identificam e falam, eu também me sinto assim, né? E é legal. Lindo. Então, ela é bem isso, bem a primeira música, né? Bem isso aí. Simplesinha. Que honra ouvir a primeira. Legal. 2012, começou, então né? essa, Só pra galera... 2004? 2015. 2014. 14 para 15. A gente compôs, mas a gente lançou ela no Spotify em 2016. Essa parceria de vocês, então, assim, da Nala fazer a letra e você, Renato, mais a parte da harmonia, a música continua até hoje. Você faz mais a letra e... Mas às vezes ele contribui bastante na letra. Sim. E às vezes eu tenho uns rompantes de melodia. De inspiração de melodia também. E aí eu chego, olha essa canção, tipo Saudade de Mãe, né? Que a gente pode... Saudade de Mãe foi uma música que a Nanala recebeu quase que inteira, assim. Nossa. E eu harmonizei, mas o que já tava lá. Você só traduziu o que ela te falou. Assim. Mais ou menos que em Let It Be do Paul McCartney, então ela recebeu da mãe dela. E foi um pouco isso mesmo. Porque a gente tava no sítio que era da mãe dela, depois a gente conta. Nossa, que show, né?
Vai fazer a gente chorar aqui também, né? Mas muito... Mas você tem mãe? Opa, tenho muito Também? carinho. A minha fez a sua- passagem então. agora em dezembro. Então Até você fiz- vai chorar. Até fiz uma música pra ela chamada Fim da Estrada. Depois uma hora eu toco Eu pra já você. ouvi. Você já ouviu? Já vi. Bom, Travessia, então, é a primeira, só um trechinho, né? Tá. Vim de muito além, atravessar esse meu mar. Vim porque sei também que entre o mal e o bem terei que lutar. Um rio que força tem, correntezas vêm me desafiar. O momento agora nasce, a vida flora, é hora de recriar. Lê, 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 lê. Lê, 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 Lindo, lindo, lindo. Desculpa, a gente tava soltando um pouquinho de vocal aqui também pra vocês não lerem. Que é muito gostoso. É difícil a gente se segurar porque os dois tocam. Ele cantam. começou, aí eu tive que ir atrás. A gente só não pode, a gente só tem que Inspira, cuidar né? pra não Roberto batucar na conhece mesa. asa de tempos, Casa né? do Código. Como a gente batucava na mesa, depois o Rogério, pô, vocês estão batucando na mesa. Levamos bronca do produtor aí. Mas Sim, parabéns, legal. linda música. Linda música. Então, e essa música foi esse processo, né? Você perguntou, quem faz letra, não sei o quê. Então, essa foi que eu tinha Vocês a melodia. estavam distantes, né? Vocês não estavam juntos, né? Eu tive a coisa da melodia, que, na verdade, ela começou um pouco com a memória dos Icaros, que são esses cantos, não tem nada a ver com Icaro hoje em dia, mas começou desse lugar de canto. E aí depois a gente começou ali no Pão de Luz a brincar, peraí, se tivesse uma harmonia, tava com violão, daí a gente foi para uma cachoeira, e aí encaixou a letra e... Então essa foi isso, mas outras, tipo, tem músicas que a melodia já falava. Olha, não, eu tô ouvindo aqui que tinha que falar de uma águia, tinha que falar do jaguar, que Nossa, tinha... demais. Então, assim, o tema vem aparecendo Com harmonia. com a harmonia e melodia. E aí a gente vai trabalhando juntos, né? Vocês falaram da música que ela recebeu da mãe, né? Se Isso. quiser tocar um trechinho pra gente, vai adorar Tá também. legal. Essa música... Pois é, foi isso. Voltando do sítio. Ela tá no nosso álbum que foi lançado em 21. 21 21, por conta da pandemia. da pandemia. Foi isso. Tá no Spotify. Tá no Spotify. O álbum chama É Possível. É possível. E foi por outros mundos que achei aquela que me deu tudo que sei. De sua voz nasceu esta canção, nos verdes olhos tanta emoção. Da infância guardo tanto pra lembrar, o colo que jamais deixou faltar, no doce afago em meu coração. A mãe que sempre quis estava lá. Roda vida, roda mundo, passa o ciclo, um segundo, crescem os filhos, netos vêm com amor que sabe bem. De noite adormeceu cedo demais e teve que então olhar pra trás. Na dor do peito um triste sinal de sua bela vida que já vai.
passo a passo o seu caminho para ainda transformar tanta história, tanta vida vai se despedindo já. Saudade de mãe nunca vai passar. Saudade de mãe nunca vai passar. Saudade de mãe nunca vai passar. Saudade de mãe. Lindo demais. Tentei não chorar, mas não deu. Fiquei até o final, falei, não, vou aguentar. Não deu, muito lindo. Parabéns. Essa música tem uma coisa muito interessante, porque ela fala da vida e da passagem, né, da mãe da Nanala, mas fala com uma coisa que é alegre, é joyful, né? Foi muito curioso que O ritmo é legal, achei interessante, porque o tema já é emocionante. Né? Sim, mas é uma lembrança feliz, apesar de... É linda, a música é linda. Falar do momento da passagem também, né? E teve um crítico de um podcast de música latina, sei lá como, algoritmo, né? Essa canção foi parar com ele e ele fez uma crítica que eu achei muito perfeita, que foi essa coisa que tem essa melancolia, mas tem uma coisa alegre ao mesmo tempo nessa canção. Eu acho que é o ritmo. É uma delícia. E com o Cook Stolarski na bateria, ele se diverte. Eles tocam com uma galera muito boa, né? Pô, o Cook, os grandes amigos, músicos, né? Grandes músicos. Eu não tive a oportunidade de ver ainda. Se vocês me permitirem, até queria dizer o seguinte, que o grande propósito desse canal, Nanala e Renato, é a gente divulgar, né, Beto, a música como um todo no Brasil. Né? Eu acho que o trabalho de vocês, eu não tinha tido a oportunidade de conhecer, o Beto está me apresentando vocês hoje, eu estou conhecendo vocês hoje, né, Beto? Até explicando para a galera. Eu tenho minha mãezinha que não estava bem essa semana, mas agora ela está bem, manda um beijão para ela. O Beto, a mãe dele fez a passagem no final do ano passado, faz muito pouco tempo, por isso a emoção, né, Beto? Claro. E ter pessoas como vocês que trazem essa música da forma que vocês colocaram é maravilhoso. Então, espero que o pessoal tenha a cabeça aberta para ouvir coisa nova. Sim. Conhecer, eu, por exemplo, não conheço o trabalho de vocês ainda. Achei maravilhoso do que eu estou vendo até agora. Não é porque nós estamos no programa, não. Senão eu ficava quietinho, não falava nada. Não precisava falar opção, nada. Né? Tem a opção de ficar quieto. Tomara. Lindas vozes. Mostrei um pouco para ele assim, mas não passando para ele entender. Mas muito rápido na correria. Mas eu queria entender, eu que estou fora desse mundo, como é que te despertou, Renato, ir para a Nanala também? Porque você falou de Beatles, por exemplo. Então, acho que quando garoto, eu passei por isso, não sei a Nanala se passou também, eu sou muito ligado à música internacional, gosto da nacional, toquei por muito tempo, e depois comecei a me descolar, fui muito para internacional, sempre no mundo do violão, não muito na guitarra elétrica. E como é que chegou essa música para vocês, essa característica musical, essa harmonia, essa letra, como é que isso aconteceu na vida de vocês de verdade? Isso teve uma chaveou? Vocês descobriram isso através dos encontros, das cerimônias? Como é que foi? É curioso isso, porque de um lado... Porque é lindo, eu tô te perguntando porque eu acho isso maravilhoso. Muita gente não tem acesso, ou não se interessa a conhecer, né? Eu acho que assim, de um lado tem toda uma brasilidade no que a gente faz. Sim. E é muito curioso, porque quando eu tinha bandinha, adolescente, assim, era aquela dificuldade com cantar em português, né? Era uma besteira, assim. E o português é tão lindo, né? Assim, desde que você use direito, né? São as influências, né? Quando a gente é moleque, você tem a influência das bandas gringas, eram muito mais ainda são. A produção. A gente não estava vivendo, sei lá, uma Tropicália, a gente não tá vivendo grandes movimentos, nem mesmo no meu caso da galera de Brasília, que fez o rock no Brasil. Então, tipo, tinha uma lacuna um pouco, eu acho, e a gente ia olhar muito pra fora, assim.
Mas hoje, quando eu faço música, eu vejo, nossa, tô fazendo um negócio aqui que é meio baião. De onde vem isso? É lindo, Né? Ritmos que você fala, cara, super Brasil. A gente vai assimilando sem perceber ao longo da vida. Exatamente. Você não sabe que você tem esse vocabulário, né? Exatamente. E aí, assim, eu acho que o trabalho com as medicinas e tudo mais foram abrindo uns sabores, assim... Medicinas para o pessoal entender, só para o pessoal entender que são... como você falou, plantas sagradas ancestrais. Sagradas ancestrais, né? Isso, e tem uma cultura que é muito latino-americana, né? Peru, os Andes como um todo, você tem músicos chilenos inacreditáveis. Vocês tiveram contato com alguns, pode citar o Kiki Pinto. Kiki Pinto, que é um maestro. O Kiki foi nosso professor, assim, meu primeiro professor de canto. E professor de harmonia do Rê. Que vocês podem falar melhor que eu até conheci através de vocês, né? Vocês produziram um show deles, do Kiki. Sim. E ele tem um museu de instrumentos latinos. Andinos e amazônicos, mais de 400 instrumentos. Mas onde é isso? Desculpa, Naná. Ele vive em Lima, no Peru. Lima, Peru. Agora está mudando para Cusco. Mas ele tinha um museu em Cusco, que eu espero que ele reabra, né? Tô aqui na torcida e me colocando à disposição para apoiar, porque o Kiki foi uma pessoa que explorou a música a partir das comunidades e das tradições nos Andes e na Amazônia. Então, assim, ele tem cada coisa que você fala, não, o que é esse instrumento? Eu trouxe poucas, sei lá, em relação ao que ele tem, né? Mas eu ouvi alguns instrumentos que eu nunca tinha ouvido, aquele som. É uma coisa difícil. Ele toca quenas, ele toca charango como ninguém. Sim, e guitarra. Violão. Ele é demais. E canta. E o que eu acho mais legal. Compõe lindamente. É que o que eu acho, assim, que seduz muito pra mim são os ritmos peruanos, né? Então o Kiki tem. Mostra um pouquinho pra gente. Eu não vou cantar Não, eu não vou cantar, porque seria demais, mas assim. Ele tem esses ritmos que você começa abafando, né? Lindo. Canta um pouquinho. Só pro pessoal conhecer. Tá pronto. En la selva río noche oscura va surcando una canoa. En la selva río noche oscura va surcando una canoa. La vigilan desde la espesura los jaguares y las boas. La protegen desde la espesura. El jaguares y las boas. Ay, nay, 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 nay. Va surcando una canoa. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Los jaguares y las boas. Nay, 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 nay. Que legal. É show, é totalmente diferente, né? Duvido que acho que 90% nunca ouviu isso. E ele não é muito de divulgar também o que é, que eu procuro ele já procurei muito ele na você mídia. Não acha, de repente você acha um remix que alguém fez, provavelmente não deve nem ser autorizado. Eu acho que é dessas coisas que ele ficou sabendo depois, na hora que ele olhou no perfil no Spotify e falou, nossa, né? Tipo... Não, e ele é muito criterioso, muito rigoroso. A gente tem o privilégio de tocar com ele. Nos últimos anos, há 2 anos, a gente esteve 2 vezes no mesmo festival que ele, no México, Tulum. Um festival que chama Restaura Experience. E ele convida a gente para fazer parte do grupo de músicos que acompanha. Ele tem uns trabalhos andinos que abre o festival com uma oferenda para o fogo, para a Pachamama, para a Pachacama, que é a coisa mais linda. E a gente toca, né? Porque na hora que você está
O Renato falou uma coisa que eu queria só colaborar aqui um pedacinho, que tem a ver com isso do Kiki. Quando você canta e o Kiki compartilha dessa visão, é uma única voz. Né? Uma única voz que todos podem compreender, independente da língua, do ritmo. Se você canta e esse canto vem de onde ele tem que vir, que é do seu coração, né, da sua intenção mais pura, ele toca e a gente consegue se comunicar pode ser com suíço, pássaros, pode ser com outros animais. qualquer coisa. A gente já teve essa situação de, lá na aldeia Rizoma com o Marco Brodiovic e a Teca, tinha uns amigos russos, não falavam uma nada, palavra de português. Nada. Aí de repente começou a tocar, o russo pegou o violão, começou a fazer um monte de coisa. E tocou com a gente, e foi uma integração incrível. E ele era da Sibéria, descendente dos xamãs siberianos, que são os primeiros xamãs. Só para esclarecer, são os primeiros xamãs? Os primeiros xamãs, pelo menos na história, dizem que eles iniciam todo... E os xamãs o que são, né? Os mestres que conduzem são como os pajés, os curandeiros, são aqueles líderes que guiam uma tribo, um grupo, num caminho espiritual para encontrar a cura para uma doença mental, para um sofrimento, para entender os oráculos, né, para entender o que vai acontecer com aquele grupo que tem que se deslocar, principalmente quando eram nômades, né? Sim. E que trabalham muito com as relações com a natureza. Então, as direções, norte, sul, leste, oeste, com as estações do ano, com o solstício de inverno, solstício de verão, equinócios, e que usam nos elementos, né, terra, fogo, água e ar, a base primordial de tudo. Então não é uma coisa distante. No final e no final das contas, vamos chamar de homem branco, né? O homem em si chegou, dominou regiões e acabou matando muita cultura e conhecimento e se afastou disso, né? Desses valores que eram a essência da terra, né? E agora acho que está começando, porque está tudo ruindo, a gente está olhando para o planeta, uma situação acontecendo, e está começando a despertar, né, a importância de se reconectar com essa... Com a natureza, com o todo, que tem aquela frase do Kernak lá, que é uma frase que o futuro é ancestral. O futuro é ancestral. Que eu vi ele falando uma vez, agora eu tenho ouvido bastante essa frase, felizmente, né? Que o futuro é ancestral, não adianta você olhar para o futuro sem olhar para trás. Não, e a natureza, porque nós somos natureza, olha o corpo humano, a tecnologia mais perfeita que existe. Somos deuses. Você corta aqui, ela se refaz. Né? Tudo é perfeito. Daqui a pouco... E já viu algum deus destruir onde vive, né? Pois é. Então a gente está assim, num momento onde tem um ganho e essa música faz parte disso. É uma música que eu gosto de chamar ela, além de música medicina, eu gosto de chamar ela de música de consciência. Porque ela joga luz em coisas que estão esquecidas e que precisam ser lembradas, que é o mesmo trabalho que um psicanalista, um psicólogo, um buscador faz, que é onde, né, determinadas questões ficaram no seu inconsciente que você tem que trazer para a consciência. Então a gente está num momento humano de ganhar consciência como um todo. Aliás, você é psicóloga, né? Eu sou psicóloga. Então você pode falar bem. Então a gente usa muito já a filosofia, a psicanálise usa Freud, Jung, esses tantos que são caras que viveram lá atrás, estão mais próximos da gente, mas não é uma coisa de agora, de hoje, né? Então se usa, então por que não voltar mais ainda e voltar? O que é legal você tem que buscar, né, eu acho, né? E não deixar guardado, né? No hinduísmo, no budismo, que a gente tem estudado mais nos últimos anos, assim como na Umbanda, no Candomblé, em outras tradições também, né? A gente conheceu os descendentes dos maias no México. E também tem os descendentes dos incas, no Peru, onde o rei fez uma iniciação super bonita que chama Carpai, que é você subir a montanha, que é vista como um apo sagrado, que é vista como uma entidade, um espírito. Né? Não deixa, a montanha, né? E a gente destrói as montanhas para tirar minério, explode a montanha. Está explodindo um espírito protetor milenar. Assim, desculpa, Nana, mas até me emociona isso. Eu estou falando para minha esposa que vai assistir, temos que ir para a montanha. Ela sabe o que eu estou dizendo. Ela também é das minhas, a gente tem que ir pro lado de uma montanha, eu para cima. E nessa linha também de mantras, né, vocês também fizeram com o Lama Dorje também, uma coisa que é
A gente tocou com o Lamador. Que é pra quem não talvez Explica aí, Beto. não conhece, é um cara super importante e que tá dentro de um cenário internacional gigante, né? Que É curioso isso, porque assim, quando a gente começou a interpretar mantras, mais nesse... Bom, a gente tinha um pouco sempre teve alguma coisinha de mantra e tal, mas de fato o caminho budista pegou um pouco. gente segue, né? A Nanala é muito mais disciplinada, claro, mas eu vou lá, né, junto com ela. A gente teve agora em maio nesse caso, no Arizona. Mas a gente, então, Nossa, lindo, quando a gente Arizona ainda. foi ver, a gente estava estudando com o Khenpo Sandup Rinpoche, que é dessa linhagem chamada Drikung Kagyu, né? E a gente foi descobrir depois, o Lama Dorje, que a gente acompanhava mais pelas músicas, pelos mantras musicados, vamos dizer assim, que ele faz parte da mesma linhagem, na verdade, o mesmo guru dele, né, o mesmo professor dele. Que guru é professor, pra quem não sabe. Nesse caso, assim, né, tá passando ali o conhecimento. Professor ou guia? Desculpa a minha falta de... Bom, aí... Eles falam em professor. Professor mestre, professor, quem ensina. Mestre, tá, mas guru. é mais que isso, né? Mas o ponto ali o mesmo professor do Dharma, né, do Khenpo, é professor do Lama Dorje, né? E aí a gente acabou acontecendo que ele vem para o Brasil de vez em quando, aliás, ele fala espanhol e tudo mais. E aí a gente fez uma gig E aí a gente deve estar perto dele mais vezes, porque ele vem e a pessoa que cuida, né, que faz a produção de quando ele vem para cá, que é a Thalita, nossa amiga, também fez os trabalhos com o Khenpo. A gente organiza os retiros e ensinamentos do Khenpo Sandup Rinpoche aqui no Brasil. Então, e é uma escola, assim, o budismo tibetano Vajrayana, que é uma das escolas, que é a escola do caminho do diamante, que diz que é o caminho mais estrito, reto, e que se você mantiver a disciplina, você pode alcançar resultados de Incríveis. liberação e iluminação em uma vida. O poeta Milarepa, que é assim, é um santo dentro da linhagem, ele é um exemplo. Ele era um menino que vivia numa vila no Tibete, que sofreu muito os maus tratos do tio depois que ele perdeu o pai. Ele acaba sendo mandado para um mestre tibetano que ensina a ele magias não muito brancas. E aí ele volta com raiva desse tio, se vinga, jovem, e comete um grande dano kármico, assim, segundo os budistas. Depois disso, no arrependimento, ele é tomado sob refúgio de um outro mestre com que ele fica anos, que é um dos grandes nomes da linhagem, é o Marpa. Não sei se é o Marpa. É o Marpa. E ele... Podemos ter um erro. Ele fica... Tudo bem. Ele se arrepende de todos os crimes que ele cometeu, porque ele faz na magia negra dele, ele faz um furacão, um vento, uma chuva, e mata um monte de pessoas na aldeia do tio dele ali. Que não tinha nada a ver até com isso. E jovem, tipo 16 anos. Aí ele vai com esse mestre, e com esse mestre ele é iniciado no budismo Vajrayana estrito, assim, no caminho da luz, né? E fica anos em retiro dentro de uma caverna, muitos anos, com todas aquelas tentações que a gente lê de que Jesus passou, ele passou similar, demônios e daquines e tal, e ele se ilumina em uma vida, mesmo tendo passado por uma situação extremamente... E ele é um dos grandes nomes, e ele ensinava, é aí que eu quero chegar, ele ensinava as pessoas que buscavam ele depois, cantando. Nossa, então tem um livro que são as 1000 canções de Milarepa. Nossa, que demais. 1000 canções de Milarepa. É muito legal. E que a gente começou a musicar. Nossa, vocês estão pegando as letras e estão musicando. Porque quando a gente... Que legal, hein? Que legal, hein? Porque a gente, poderia dizer, tem a sanga do Khenpo global... Do Khenpo Sandup Rinpoche global, mas a gente tem muita conexão com a galera do México, né? Hoje em dia também bastante Estados Unidos e tal. E tem amigos que são músicos também e tal. E aí começou um desafio de musicar as canções de Milarepa que estavam em inglês, ou seja, nada rima com nada. Não, é totalmente diferente. E, tipo, então a gente vai ter o ensinamento e aí você faz a música no improviso, com a letra ali. E aí, o dia que a gente entrou a primeira vez, no Zoom, no meio da pandemia,
Aí, tipo, a gente eu entro pela primeira vez, né? E aí tava o Benny Oyama, nosso Você já parceiro. conhecia o Benny, não? Não, a gente Não, conheceu conhecemos ele assim. aí nesse você conheceu dia. o Benny nesse, que é um parceiro deles. Quem não E sabe. aí a Moncaia, que a gente já conhecia e tal. E aí eles estão lá cantando. E o Benny nos tal. Estados Unidos. Cada um em um lugar. Cada um num lugar. A Moncaia tava no México e tal. Aí eu, tipo, nossa, né? Que coisa. Daí ele manda assim por chat, né? Olha, você fica à vontade, a hora que você quiser cantar, só escolher uma das músicas e cantar. Daí eu falei, como assim? Como assim, Eu não né? conheço as Ainda músicas. mais tão belo, obsessivo, super maluco. planejado. Eu tava topando, né? Aquariana, eu falei, Não, vamos lá. Qual é o signo do rei? Escorpião. A Escorpião, ele nasceu no dia da minha filha. 30, né? 30 de outubro. Outubro. E aí, cara, a gente fez, assim, no improviso, mas uma loucura, rindo pra caramba, né? E aí depois a gente falou, não, peraí, deixa a gente trabalhar um pouquinho. E aí a gente começou a escolher as músicas um pouquinho antes, e as músicas não, as letras, musicar. E aí começou a sair umas coisas muito malucas. Legais, muito legais. Só que disso, na verdade, nasceu um projeto mais legal, assim, que foi realmente de começar a musicar os mantras que são parte, né, da prática dessa linhagem. Então, o primeiro que a gente musicou foi o mantra da Tara Branca, que a gente, inclusive, produziu com o Zé Nigro, daí o Benny Oyama participou, a Moncaia, O né? Cook. Aí o Cook Stolarski e tal. Então, a gente começou a fazer isso, mas sem essa ideia de Kirtan, que é muito que tem no hinduísmo, de canta e o outro canta. Kirtan é isso. Você quer essa explicar coisa essa expressão? é um momento que todo mundo tá cantando. né? A pessoa Como é que você puxa, chama ela isso, canta então? e o público Kirtan. o público repete. Repete. Mas tá. hoje, Pergunta quando e a resposta, né? Mas tá. hoje, quando a gente começa a cantar a Tara Branca, e que muitas pessoas já conhecem, e no mundo todo, porque a Sangha é global, Sangha é o grupo de pessoas que têm um objetivo comum e seguem os mesmos Chamado de ensinamentos. Tá. Como uma comunidade, né? Certo. Mas família. tem um trabalho espiritual comum. Tá. Não é Vocês só um dão grupo de suporte amigos. um pro outro nas suas práticas, Nas né? suas práticas. Se apoia. E aí esse grupo hoje, né, a gente lançou o mantra da Tara Branca, inclusive na nossa gravação no Spotify, o Khenpo Sandup Rinpoche canta, Sim. Que e aí legal, vocês pô. ouvem a pronúncia tibetana, Nossa, que lindo. né, E é um cara estrita ali. importantíssimo Ele mundialmente, né? Super. O Kempo tem um cara. A gente foi para Vocês estiveram no Tibete? no Tibete ainda não, Não, tá. mas a gente teve agora, porque a maior parte dos líderes espirituais fugiu do Tibete, né, e estão exato. espalhados, então eles muitos foram exilados nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos o mestre do Khenpo Sandup Rinpoche, que é o Garchen Rinpoche, ele recebeu de doação de um discípulo uma terra, onde ele fez No meio do deserto. é um ashram, um Incrível. lugar que tem Sim. um templo Que maravilhoso, lugar que é no Arizona? No Arizona. é No perto Arizona? de Chino Valley. Chino Valley. E perto de Sedona. Sedona, eu tive em Sedona, E a maravilhoso gente também, lugar. cara. Aquilo lá, aquilo tem uma energia Nossa, inacreditável. Incrível. Aquelas cavernas. Tudo cercado de tribo. montanha vermelha, uma Um coisa que a negócio gente meio não vermelho. Marte, assim, meio Não, é espacial. totalmente Marte, totalmente Muito Marte. incrível. E a gente foi agora em março e a gente ficou 4 dias no templo recebendo os ensinamentos do Garchen Rinpoche e do Khenpo de outros monges e monjas. E no final, quando acabou o retiro, a gente fomos convidados para tocar. E a gente que fez animal. todo mundo, 100 pessoas dançarem os Nossa, mantras. Que é uma coisa brasileiros meio que não quebrando acontece protocolo. muito. Não acontece muito, né? Os brasileiros já Os viram. monges ali, não, só Que são Não, esses eles brasileiros? adoraram. Eles Os adoraram. monges estavam lá no tambor, super sim. Que legal, cara, que curtindo. legal. É. Não, a gente recebeu feedbacks positivos pra Ali conseguir tem- dormir depois. E ali tem as tribos Navarro, né? Tem a tribo Tem. Navarro, né? A Eles gente foi participam no também Grand desses. Canyon e do... Não participam, né? Tem Totalmente diferente a várias etnias Várias, ali. Você sabe que só para fazer um adendo aqui, eu fui uma vez aqui em São Paulo mesmo, apareceram uns monges tibetanos e tinha um tradutor lá. Aí no final eles falaram, vamos colocar agora um mantra que acho que vocês conhecem. Aí eles colocaram a música do Gonzaguinha. Ah. E a Tá de vida... brincadeira. Juro. E a vida que traduziram Legal. para E ainda, eles, né? eles adoraram. Pegou com tudo. E eles acharam aquilo incrível. E E a a música é energia linda da mesmo. E eles foi sugestão deles colocar. E a que vida legal. que é. E foi um negócio assim. Cara, que show. Surreal. Muito legal. A música tem essa Força, Sim. né? Mas eu acho que o grande, assim,
o que faz a gente ficar um pouco diferente, que a gente faz é que a gente cria versões mais contemporâneas desses mantras, né? Atuais, né? A gente não tá querendo fazer aquela estética que já existe. A gente tá criando uma coisa Até nova. porque é milenar, que né? sai. Isso é milenar, né? Não adianta... Mas eu acho Vamos super tocar incrível uma- fazer. um pedacinho. Isso, mostra Nenhuma crítica a fazer o que já existe. E a É gente- lógico que a gente A faz. gente teve já agora no existe, né? Paraty Fazer coisa Yoga nova. Festival. Ah, tá. É, Lá no que Paraty? agora, a gente teve agora, faz um mês, né? No Paraty Pouco Yoga mais. Festival. Nossa, E que legal. a gente fechou com o último show no sábado à noite. Ah, As que pessoas legal. já estavam assim, tipo, já tinham feito muita yoga, muita meditação. E a gente subiu com um percussionista muito legal, que é o Gui Vitali, que é mestre dos tambores. Ah, o Gui, que é o filho da... Ah, não é o Kim, né? Achei que era o Kim. Não, o Kim Richelli. É, que vocês o Kim tocam com o toca Kim sempre também, com a né? gente, mas esse era É o Gui Vitali, não, o Gui Vitali. o Gui Vitali, que é super professor de Sei. tambores e Agora tal. me deu uma E foi confusão. incrível. E a gente subiu os três, 300 pessoas. A Nossa, gente que olhou um demais. pro outro e falou: Os três? temos que fazer essa galera sair do chão. E saíram. Tem uma Nossa. audiência Mantras que e tá propensa, cantos é bom. Com mantras e cantos, pessoal, a galera toda vibrando. Bom, Dançaram. então o mantra da Tara Branca a gente fez assim, vou fazer só um trecho porque ela é bem longa, né? Ah, Renato, todo arranjo é seu. Todo arranjo e tal. Om tare tu re mama yujana pyune putin kure soha. Om tare tu re mama yujana pyune putin kure soha. Om tare tu re mama yujana pyune putin kure soha. Om tare tu re mama yujana pyune putin kure soha. Om tare tu re mama yujana pyune putin kure soha. Om tare tu re mama yujana pyune putin kure soha. Om tare mama. Om tare mama. Om tare tu re mama yujana pyune putin kure soha. Om tare tu re mama yujana pyune putin kure soha. Que E bom agora, né, como demais. termina, né? É, como termina. lá vai, 6 eu ver. minutos. Muito legal. 6 minutos. Mas é... Demais, demais. O arranjo, ele, assim, na verdade começou com essa brincadeira aqui de fazer o mantra com melodia, mas depois, quando a gente foi pro estúdio, foi toda uma mistura ali com o Benny, com o próprio Zé Negro e o Cook e na Nala, a gente foi criando juntos. Criando no E se você estúdio. escuta na gravação, a gente começa a brincar com essas vozes, né? Elas vão se misturando, todas essas vozes e outras que a gente E aí cria. tem o Benny e a Moncaia, então são 4 vozes. São incríveis. letradas, Nossa, que lindo, né? que E aí a Moncaia entra, tipo, mudando tudo. Assim, E aí tem várias muito- camadas. Assim, Vamos ver se a você gente começa- traz eles, se vocês ajudarem a gente a trazer. Sim, muito sim. crédito pro Zé Negro. Eu acho que essa Que é um canção... grande músico, arranjador. Ele, putz, cara, o Zé, arranjou incrível, incrível, assim, Aliás- coisas de estúdio, porque a gente tinha uma pessoa que ia gravar do México, entendeu? Então, o que ela ia fazer? Sim. A Moncaia criou várias coisas, mandou e o Zé... Não, aliás, falando em arranjo, não podemos deixar de falar do grande amigo nosso, que é o Dudu Marotti, que é um dos maiores produtores Então, não. aí do Brasil, né? Que Faltou, fez aqui que ele fez
Jota Quest, um monte de gente Grande. Não, aí Grandes é um nomes. capítulo à parte, É. assim, porque o Dudu é um grande amigo, a gente ama ele de paixão. Eu sou suspeito. E o Dudu foi a pessoa que olhou e falou, em um retiro com a gente, ele olhou e falou assim, tem alguma coisa muito boa aí na música de vocês. Que a gente tocava Que legal. em retiro, em cerimônia, em ritual, ali com os amigos, e os amigos começaram a escutar, e a gostar, e o Dudu convidou, né? Quer contar a história? Que ele convidou a gente eu pro acho estúdio. curioso isso, assim, porque na cosmovisão andina existe um conceito chamado Aini. O que é cosmovisão andina, pra quem não sabe? Bom, a visão de mundo dos povos andinos, né? Tá. Sim. Que são Então, os descendentes dos Incas. Dos Os Incas. Incas. Bom, Só que pra um gente... momento, né, o Império Claro. Inca uniu ali, mas enfim, são vários povos e a gente aprendeu um pouco através dos queiros, né? Desculpa, o que é os... Os queiros é um desses Desses povos povos, tá. andinos. Então, quando a Nanala falou que eu fiz uma iniciação e tal, a gente teve uma convivência com uma família queiro e muito através da guiança do Kiki Pinto, que a gente já conversou. Então, vocês vão juntando as peças. Renato, desculpa a curiosidade, mas essa convivência há quanto tempo? Não, Em pouco loco. tempo, 15 Pouco- dias. 15 dias assim, ali, foi uma... mas vivendo ali no meio. uma imersão, estando ali tá. com eles e vivendo Tá. um pouco com a realidade, subindo a montanha, A montanha. com eles e tudo mais. E aí, descendo a montanha, o Kiki falou, ó, quero voltar para São Paulo, mas assim, para fazer música. E foi aí que veio esse concerto que ele fez, que teve participação do Chandra Lacombe e tudo mais. Aquele lá que eu estive no teatro, foi aquele ou foi É. o... Isso, No exatamente Jaraguá, esse. isso. E aí, o que acontece? Tinham algumas raras pessoas que gostavam do trabalho do Kiki, já conheciam o trabalho do Kiki aqui, entre elas o Dudu Marotti E o Coi e Freitas. o Coi Freitas, né? Nosso irmão. E a gente conheceu eles nessa época, isso era 2016, e acompanhando o Kiki, a gente acabava tocando, cantando e tal. E aí o Dudu falou, meu, tem alguma coisa aí. E aí ele falou, vem pro estúdio gravar voz e violão, só pra gente poder ouvir mesmo, né? Para ver o Ver resultado, qual é que né? é. Porque ele sentiu que tinha coisa muito boa ali, energia e tal. E o Dudu é Visão, uma né? peça assim Visão. inacreditável, né? Um mestre, O né? cara é muito, a intuição dele É um é uma mago, coisa né? É absurda. uma água, o Dudu é... E aí, cara, é muito louca a história, vou tentar encurtar, mas assim, o Dudu tem um ritual, acho que eu posso falar isso, de ouvir, pra saber se a música é boa, ele vai pra estrada ouvir. Então ele falou pra mim assim, ó, eu vou passar na sua casa na sexta-feira de manhã e a gente vai entrar no carro, vamos pegar a estrada e vamos ouvir na estrada. Se eu entrar no flow é porque né? É porque eu tipo, é. meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, no fim, entro no carro do Dudu, penso, cara, vai ter um equipamento, imagina o som, Não, o estúdio vai ter do lá. Dudu É um negócio inacreditável, né? Eu falei, vai ter um puta de equipamento, vai ser irado, né, fazer isso. Eu entro, cara, tá sem som o carro, ele tá com uma caixinha Bluetooth vagabunda. E eu falo, cara, só tava assim, o desafio mental pra mim tava enorme. Daí ele olhou e falou, não tem nada a ver com isso, não se preocupa. E aí, enfim, no meio da Castelo lá, ele Legal, cara. ele dá um play e pira, né? A gente pira juntos com a música. Então, o Dudu foi essa pessoa que falou, cara, tem valor. E aí, ele gravou a gente algumas vezes e a gente colocou, assim, coisas simples, mas que são as coisas que mais tocam nossas, porque Sim. ele tem esse... Eu não sei o que é que o Dudu tem, assim, é competência, obviamente, lógico. mas tem uma outra coisa que é uma intuição que ele fala, é isso daqui que vai. Então, Agni, por exemplo, é uma canção que a gente gravou com o Dudu de uma maneira super simples e que é... E Deu Ere, que é a Deu nossa Ere, 1 milhão de plays. Ah, Um milhão de plays. 1 milhão de plays, parabéns, antes de mais nada. Parabéns, é E lógico. o Dudu que gravou também? reconhecimento. Foi o Dudu. Então, você vê, ele, Deu Ere ele tem e essa Agni coisa onde ele põe a mão, são- você vê que coisa? Midas, cara, né? Midas, Ele põe a faz, mão. Não, mas gente, Midas, calma. Não. Porque a gente ganha no máximo $200 Não, a não. cada, sei lá quanto Não, tempo tudo nesse bem,
a gente sabe isso aí já é outra história que Mas pode dar um programa. É o Spotify. Desse Mas mundo você que a tem 1 gente milhão tá. de views no mundo de hoje, que é tudo segmentado. É um exatamente. tipo de música que não é... É reconhecimento, Não é essa música que tá na super mídia. Mas, assim, ele soube fazer, ó, é isso aqui que vai abrir a porta. E, de fato, na hora que você olha, tem, tipo, eu nem sei dizer, eu acho que são, tipo, 80 mil playlists, sabe? É uma coisa, assim, inacreditável que a música trafegou, porque ele falou, não, é essa aqui que tem que começar. Que é Idewere, que é uma música folclórica, nigeriana, em Yorubá, que é uma homenagem à Mamãe Oxum. Porque, assim, no nosso trabalho, se vocês observarem, muitas vezes a gente está cantando para as mães sagradas. Sim. E também no budismo, a Tara Branca é a mãe divina. Né? O Mamãe Oxum, Nanã. Panin. A gente vai cantando porque, assim, o princípio, assim, no budismo acredita-se que em alguma vida todos nós fomos mães uns dos outros. Nossa, que Legal. lindo Isso é muito incrível. Incrível. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou ser o chato aqui porque o assunto tá tão bom. Até pra mim que não conheço, não tô envolvido. Eu adoro essas coisas. Então, queria agradecer vocês estarem aqui com a gente hoje. Aqui estamos em cima da hora. Uau! Passou tão gostoso que a gente nem sentiu. Voou. Isso aí tem Nós que vamos tocar, fazer. vamos. Como vocês estão em São Paulo, a gente vai combinar, se vocês permitirem, várias vezes a gente fazer novos bate-papos, né? Sobre Legal, isso, né? pode. Porque eu acho que a galera Muito em toda, obrigada. assim como eu, não conhecem, né? Precisa estar. Eu acho que precisa. É um assunto que precisa estar mais presente no dia a dia. De um jeito legal, já que a gente tem essa oportunidade, né? De falar, né? Tá um canal bem filmado, né? Com um microfone e poder. Divulgar. Vocês, assim, de um jeito mais intimista, porque tem os shows, tal, com a banda, que é maravilhoso, mas é legal também ter vocês explicando. Fala um pouquinho, Renato, Nanala, o canal de vocês, onde que o pessoal encontra a música de vocês, aí eu vou sugerir 2 coisas. Eu vou me despedir da galera, agora eu faço aqui o fechamento, vamos falar como é que você fala, o cliquezinho lá, marca. Não esqueça de curtir. Olha, vale pro pessoal, não pra mim. Curte, né? Curte, compartilha. Os cariocas vão ficar bravos com a gente. Hein? Não, mas é só porque... Curte, compartilha, que eu tenho um amigo que ele fazia, o Claudião, um cara que tocava comigo, ele é professor de crianças, assim. Sim. Né, o Cláudio percussionista? Não. Tá. Tipo nessas escolas que nem o Valdo, ele dá aula em umas escolas legais e ele é uma figura, né? E ele sempre falava, pessoal, curte, compartilha, não esquece de... Então aqui mais uma vez no programa da WMS Brasil Music Show, né? Aqui na loja, estamos na presença do Renato e da Nanala. Queria pedir para vocês terminarem com uma música que vocês escolham aí que Legal. eu acho que é... Bom, então quem quiser acompanhar a gente, o nosso Instagram, que eu acho que é o principal canal que a gente usa hoje, é Emana Azul. Então se escreve Emana Azul, corta um A e junta, Emana Azul. E a gente tem um site também, emanazul.com.br. Emana Azul. É não uma tem 2 palavra As. só que a gente... Não tem 2 As, né? Essa foi Isso. E também tem o site, que é é o site, mas a gente tem o Spotify, todas as plataformas, a gente, né, para ouvir, que é o principal. E se quiser falar com a gente, convidar a gente para alguma coisa ou escutar, a gente... Sim, e legal também vocês divulgarem, se vocês quiserem usar a plataforma da própria loja, a WMS Brasil também vai iniciar isso, divulgar os músicos, os trabalhos desses músicos, às vezes data de show, etc. Marca a gente, que a gente tem o maior prazer de divulgar pra galera, porque né, a gente tá na música para isso. E foi muito gostoso aqui estar com vocês. Muito obrigado, Nala. Para mim foi um prazer enorme. Fluiu demais. Aí vocês quiser encerrar com o que vocês quiserem. Toca uma música da preferência azul, de vocês aí. Pra quebrar, né? Eu adoro Azul, né? A música eles têm que... Quer cantar Idewere, porque a gente tinha falado dela? Embora... Beijo pro Dudu aí, então. Beijão pro Dudu Marotti. Dudu é aquele que você tocou também, que você mandou um vídeo, tava fazendo uma música? Não. Dudu é um produtor, um super amigo nosso aí. Vamos conhecer ele ainda, eu vou conhecer ele. Uma hora, quem sabe, ele vem no programa aí, né? Seria legal, né? O Coy também. Quero ver segurado, Dudu. O Dudu Bom, vamos lá. Idewere nita oshun, Idewere nita oshun, Idewere nitaya,
Oshakini banita oshun, sheke, sheke, sheke. Oshakini banita oshun, sheke, sheke, sheke. Nitaiya ide were were, ide were were nita oshun, ide were were, ide were were nita oshun, ide were were nitaya. Oshakini banita oshun, sheke, sheke, sheke. Oshakini banita oshun, sheke, sheke, sheke. Nitaiya ide were were. Oh, demais, demais. Obrigado, viu? Essa letra, ela é em Yorubá? Yorubá. Yorubá, muito legal, né? Obrigado mais uma vez, viu, pessoal? Obrigado, Obrigado vocês, demais pela espero que- presença. Obrigada. Então, uma muito próxima, bom. Obrigado. seja próxima. Como é que vocês, Todo como é que vocês sucesso e- se despediriam? Namastê? Ou como é que vai ter alguma... Bom caminho. Bom caminho aí, a todos Ou, nós. bom, no budismo a gente costuma falar Tashidele. Tachedelé. E Tachedelé. nos encontros mais assim de ritual xamânico e tal, em geral as pessoas falam, que é um assim seja, Assim a um é assim seja, então assim, né, que A um também. É, mas o importante é que essa conversa, Ah. essa música possa gerar frutos. Frutos, pra boas todos os energias, seres, Todos os seres, de alguma maneira, traga a luz. e beneficiar a todos, né? É, todos Acho que precisam. esse é o E principal. muito. Principalmente hoje. Valeu, Isso aí, pessoal. valeu aí. Obrigada. Obrigado, viu, Nanala? Dona Nala. Aqui agradeceu o Renato aqui, cruzado. Valeu. Obrigado, Renato. Obrigado, Beto. Valeu, pessoal.